Bom dia, crianças! Bom dia, família! E hoje, dia 9 de julho de 2020, quinta-feira. Toda quinta-feira agora será dia de produções, tá bom? Vocês irão assistir uma historinha e logo após uma atividade. E a historinha de hoje será pelo cenário. Eu acho que vocês já perceberam qual será a historinha de hoje. Muito bem, o Soldadinho de Chumbo. Vamos assistir? O Soldadinho de Chumbo. Soldados de chumbo! Exclamou o menino que tinha acabado de receber seu presente de aniversário. Ele abriu a caixa. 25 soldados estavam dentro, arrumadinhos. O menino bateu palmas de alegria e começou a colocar os soldados na mesa. 24 soldados eram exatamente iguais. Mas o último, o 25º, estava sem uma das pernas, porque quem os fez não conseguiu terminar o trabalho a tempo. Mesmo sem uma das pernas, ele ficou lá, ao lado dos seus outros irmãos soldadinhos, por toda a noite. A madrugada chegou e o soldadinho de chumbo finalmente pôde olhar para os lados. Olhou na direção dos outros brinquedos. Eles estavam organizados com carinho e cuidado, cada um em seu lugar. O soldadinho de chumbo sentiu algo de novo quando seus olhos viram a bailarina de papel, que também estava apoiada em apenas uma das pernas. A outra perna ficava esticada elegantemente perto da cabeça. O soldado de chumbo não conseguiu enxergar a segunda perna dela e pensou que ela só tivesse uma das pernas, igualzinho a ele. E ele se apaixonou pela pequena dançarina, cuja cabeça era ornamentada de pequenas pedrinhas preciosas, as quais brilhavam magicamente à luz da lua. Ei, você aí, na esquerda! Gritou um troll de cabelos verdes do outro lado do quarto. O soldadinho de chumbo não entendeu quem o troll estava chamando e chamou novamente. Tire seus olhos da bailarina agora mesmo! Nunca viu uma bailarina antes? Nem pense em chegar mais perto dela amanhã quando o menino estiver brincando conosco. Porém, o soldadinho de chumbo não prestou atenção no que o troll estava dizendo. No dia seguinte, o menino começou a brincar com os brinquedos e, por um momento, o soldadinho estava tão perto da bailarina que ele achou que poderia ser uma ótima chance de se apresentar a ela. Mas antes que isso acontecesse, o menino colocou o soldadinho na janela para fazer a guarda, já que lá era o grande portal de entrada para a cidade dos brinquedos. Ninguém ficou sabendo se foi o vento ou se foi o troll que empurrou o soldadinho de chumbo para fora da janela. O que se sabe é que ele caiu do terceiro andar da casa, direto para a rua. O soldadinho não conseguiu se mover ou pedir por socorro. Um soldado vestido com uniforme não pode gritar por ajuda, pensou ele. Não muito depois, 2 meninos viram o soldadinho de chumbo e decidiram que um soldado como ele não poderia ser deixado na rua, ainda mais de cabeça para baixo. Então, eles fizeram um barquinho de papel e colocaram o soldadinho dentro dele para navegar nas poças d'água nos cantos das ruas. O barquinho velejou por várias ruas e casas, as quais o soldadinho nunca tinha visto antes. Depois, o barco foi em direção a um bueiro e entrou no bueiro com o soldadinho dentro. Justamente quando o soldadinho achou que nada de pior poderia acontecer, um rato enorme apareceu. "Você tem que me pagar um pedágio para entrar aqui!" gritou o rato para o soldadinho. Porém, a correnteza da água foi mais rápida do que o rato. O barco com o soldadinho passou direto pelo rato e foi embora. O barco estava navegando bem, mas de repente começou a se desmanchar na água. O soldadinho de chumbo continuou sua viagem, mesmo sem barquinho. Somente mais tarde, ele percebeu que a água daquele canal dava direto para um rio. Naquele mesmo momento, um peixe estava nadando calmamente pelo rio quando avistou o soldadinho de chumbo. O peixe abriu o bocão e engoliu o soldadinho de uma só vez. Agora sim que o soldadinho ficou muito desanimado.
e perdeu quase todo o resto de esperanças de ver a bailarina novamente. Por sorte, a temporada de pesca estava aberta e um pescador aguardava que algum peixe mordesse a isca. E quem mordeu a isca foi o mesmo peixe que comeu o soldadinho. O pescador então foi ao mercado vender o peixe, que logo foi comprado. De repente, alguém abriu a barriga do peixe. O soldadinho olhou e percebeu que estava na mesma casa que ele tinha caído da janela. Depois de cuidadosamente lavado, o soldadinho foi colocado novamente na mesa, em frente à bailarina. Infelizmente, a alegria do soldadinho não durou mais do que alguns segundos. O menino estava bravo com o soldadinho de chumbo, pois pensou que ele tinha desertado do seu posto de guarda da janela. Pegou o soldadinho e o jogou na lareira com a chama acesa. O soldadinho começou a sentir o forte calor do fogo e percebeu que alguma coisa passou voando por ele. Era a bailarina, que caiu no fogo ao seu lado. O soldadinho ficou feliz em vê-la novamente, mesmo que por um segundo. A bailarina sumiu rapidamente no fogo e depois disso só era possível ver o brilho das pedrinhas preciosas junto com as cinzas. O soldadinho de chumbo juntou-se a ela e derreteu no calor do fogo, observando o brilho das pedrinhas. Na manhã seguinte, a empregada limpou a lareira e achou um pequeno coraçãozinho feito de chumbo no meio das cinzas. E agora, meus amores, vocês irão pegar este livro, Minhas Produções, tá bom? Vamos abri-lo. Vocês irão preencher esta página. Este caderno pertence a... Coloca o nome, tá bom, de vocês. Minha professora chama-se, no caso, duas, né? Tia Ione, tia Micaele. O nome da minha escola é Escola Creche Criança Vivendo Feliz. E depois, meus amores, vocês irão fazer a atividade 1, que diz assim, ó. Era uma vez o soldadinho de chumbo. Desenhe os personagens da história. Vocês irão desenhar os personagens da história nesse espaço e colorir bem bonito. E logo após, vocês me enviarão um áudio, tá bom? Falando se gostou da história, qual o título da história, quem são os personagens da história, de que eram feitos os soldadinhos, por qual personagem o soldadinho de uma perna só se apaixonou. E não esqueçam de me retornar, tá bom? Estarei aguardando. Um beijo e boa atividade.